Ser mulher, que bênção, que privilégio. Eu acho que eu nunca escolheria ter nascido homem. Eu adoro ser mulher. A gente vive numa sociedade que a gente precisa exercer muito mais a nossa energia masculina, que é a energia da produtividade, de fazer, de independência, que é incrível. Essa energia realmente ajuda a gente a alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Porém, quando ela tá demais, a gente não consegue estar na nossa energia feminina. E a energia feminina, ela é absolutamente toda ligada ao seu poder de atração e o seu poder, a sua energia magnética, aquele imã de você conseguir atrair pessoas, oportunidades, sonhos, tudo que você quiser. Nesse vídeo eu falo como a gente pode ativar esse superpoder que já existe dentro de você e como equilibrar com a energia masculina que existe dentro de você também. Primeiro vamos começar a falar sobre a diferença entre energia feminina e feminilidade, ser feminina. A energia feminina, ela é um estado mental, um estado de ser. Essas qualidades, elas existem dentro das mulheres e dentro dos homens também. Todos nós temos energias masculinas e energias femininas. Um exemplo que essa energia feminina ela existe em todas as pessoas são, por exemplo, homens afeminados. Homens que são héteros, que gostam de mulher, porém eles têm muita essa energia afeminada aflorada dentro deles. E também mulheres que elas são muito machonas. E por que você deveria querer ativar a sua energia feminina? Muitos motivos. Um deles é que quando você está dentro da sua energia feminina, você vai conseguir atrair homens que tenham a energia masculina. E isso é importante para você ter um relacionamento, se é o que você procura, um relacionamento com aquele tipo de homem, sabe? Que cuida de você, que te mima, que faria de tudo por você, que quer te proteger. É essa energia masculina. Quando você tá conhecendo alguém, se você tiver com a sua energia masculina muito ativada e essa pessoa, homem, tiver com essa energia feminina ativada, o que vai acontecer é que vai ter um desequilíbrio dos dois ali e que vai acabar ao ponto de que você vai se sentir sobrecarregada. Então, por exemplo, se você sempre tem que cuidar das atividades da casa, você também é responsável por cuidar das crianças, cuidar das atividades da casa, trabalhar fora, ter que resolver coisas no banco, papelado, burocracia da vida, tudo isso você vai, tipo, enchendo. E porque você tem essa energia masculina mais ativada, o homem vai ficar naquela energia feminina de só esperar, entende? Quando você tá na sua energia feminina, você deixa de procurar. Então você tá na sua energia de você escolher. Vai aparecer homens e você apenas escolhe. Você não vai atrás de homens, porque essa é uma energia, uma característica masculina. Eles têm a característica de conquistar, de agir, de fazer. Então, você, quando você está na sua energia feminina, você consegue estar presente, escolher, avaliar qual que é melhor para você, escolher e aceitar. E você vai estar um pouco mais aberta para você receber essa energia masculina. No geral, quando você tá com essa energia ativada, você tem uma vida mais equilibrada, você tem uma vida mais leve e você fica menos ansiosa. E como mencionado, essa energia masculina também existe dentro de você. O ponto é que quando você consegue ativar a energia feminina, você vai saber onde e quando você deve usar ela e como equilibrar essa energia com a energia masculina que tem dentro de você, porque você também quer conquistar, certo? Você quer conquistar seus objetivos, você quer agir ali, coloquei um plano, vou agir de forma, você quer fazer. Você quer ser produtivo, você também quer proteger aquelas pessoas que você ama. Tudo isso são características masculinas que existem dentro de você, que você pode sim exercer, mas quando você consegue entender quais são as femininas, se você também tá nutrindo essas características femininas, você consegue equilibrar para você ter uma vida mais satisfatória, para você ter uma vida mais equilibrada e para você ter uma vida mais consciente. Você sabe quando e onde usar cada das características, que vai te ajudar a alcançar seus objetivos mais rápido e ter uma vida mais equilibrada. Então vamos lá, eu ia fazer por tópico o que é energia feminina, e aí depois eu ia fazer outro tópico, como ter essa energia feminina, mas tá tudo muito junto, tá? Então vai ser um tópico só. O que é a energia feminina, quais as características dessa energia feminina e como ativar a energia e equilibrar com a sua masculinidade, ok? Vamos começar com a primeira. Receber. Quando alguém te faz um elogio, você consegue aceitar? Ou você faz tipo, ah, obrigada, é que. E começa a justificar. Como se você não merecesse aquele elogio. Quando alguém te dá um presente, você fica grata? Você consegue aceitar? Você fica grata? Ou você se sente que você precisa fazer alguma coisa em troca? Você se sente, agora eu vou ter que comprar alguma coisa pra pessoa também. Ou você fica sem graça, ou no fundo, quando alguém te elogia, você não acredita. Você tem a tendência, por exemplo, se alguém falar assim, ah, eu te acho muito inteligente. Você fica assim, eu inteligente? Entende? Se você tiver assim, um dos pontos legais é você começar a trabalhar em quando alguém te oferecer alguma coisa, seja um elogio, seja uma gentileza, seja qualquer coisa, um gesto, uma palavra, uma ação, você consiga receber e ponto. Eu recebo e ponto.
Não precisa justificar, não precisa você devolver, você apenas recebe e ponto. Energia fluida. O que significa que as coisas não precisam estar absolutamente todas no seu controle. Elas não precisam sair exatamente como você planejou, de uma maneira disciplinada e que não pode olhar para um lado ou para o outro. Entende? Não precisa ser preto no branco. A energia feminina é muito fluida. O que quer dizer que ela apenas acontece. Para você se conectar um pouquinho mais com isso, você pode, por exemplo, dançar. Dançar é uma coisa muito fluida. A música tocando e o seu corpo agindo exatamente como ele quer, de uma maneira fluida. Até dança robótica ainda tem uma fluidez, porque ainda vai de um lado pro outro, entende? Então, você vai conseguir ativar essa energia, essa fluidez, se você dançar, por exemplo. Coloca uma música que você goste, coloca um estilo que você nunca ouviu antes e deixa como seu corpo reage àquilo. Sei lá, escuta se você nunca ouviu música indiana, de Bollywood. Vai lá, coloca uma música e vê como seu corpo reage a isso. Não precisa ser uma coreografia. Dançar é livre, dançar é fluido. E você apenas está ativando aquela energia por você dançar. Se você fazer esse exercício uma vez por dia, uma música, coloca uma música. Assim que você acordar, coloca uma música. Enquanto você vai escovando seu dente, você vai dançando. Você vai perceber o tanto que essa energia ativa você, fora todas as vantagens. Eu sou apaixonada por dança, né? Então eu sou suspeita pra falar sobre. Mas a dança em si, ela ativa todo o seu lado emocional e ela liberta muitas coisas que você já viveu. Fora essa questão de você estar mais fluida. Trabalhe mais um pouquinho nisso pra você aprender quando você estiver dançando, você estiver prestando atenção naquela fluidez que é a dança. Gentileza. Como que é a sua conversa interna? Quando você faz alguma coisa de errado, como que você fala com você? Você fala assim, tá tudo bem, você vai conseguir na próxima? Ou será que é mais que burra que você é, que idiota, presta atenção no que você tá fazendo? Se você não consegue cultivar a gentileza consigo mesmo, dentro da sua cabeça, você não vai conseguir cultivar a gentileza com outras pessoas. E ninguém gosta de pessoas rudes. E ninguém gosta de pessoas ríspidas. Entende? Isso não é atrativo. Aí você pode falar assim, mas eu gosto de falar a verdade, mas ninguém te perguntou. Ninguém te perguntou as verdades. Tudo bem, se alguém pedir sua opinião, tudo bem, você vai saber onde falar. E se você estiver praticando a autoconversação com você de um modo gentil, de um modo amoroso, de um modo que você entende, quando alguém te pedir sua opinião, você vai conseguir dar a opinião dessa forma. E a pessoa vai ficar cativada. De certo modo, é um monte de muro que a gente coloca pra proteger as nossas emoções. Porque quando você fala com você dessa forma, de uma forma ríspida, provavelmente é o que você cresceu ouvindo, as pessoas falavam isso, então ninguém nunca falou com você dessa forma. Ou é porque você não consegue ser gentil com você mesma, você não consegue aceitar você mesma, você acha que você merece estar passando por certos problemas, você acha que você é burra, você tem essas crenças sobre você. Então, para você ativar essa energia feminina, você precisa aprender a como falar com você com bondade, como falar com você com gentileza. Isso é uma coisa que demora, tá bom? Não é uma coisa que, tipo assim, do dia pra noite. Porque, como eu disse, a gente foi condicionado, tanto pelas nossas famílias, eu acho também a nossa cultura, a cultura brasileira, ela é muito assim, ela é muito de não falar. Às vezes você até falar assim sobre os seus sentimentos, que é o próximo ponto. Quando você fala sobre os seus sentimentos, você é visto ou como fraca, então você prefere não falar e guardar pra si mesmo, e isso vai acumulando. E o acúmulo, o que acontece? Você vai chegando no ponto que você vai explodir. Então, o outro ponto da energia feminina é que ela é emocional, tá? Ela é de você sentir as suas emoções. O que você precisa aprender é primeiro sentir elas, porque eu acredito que a gente vive muito falando por experiência, de você querer racionalizar o que você tá sentindo. Eu tô sentindo assim por causa disso, disso e disso. Só que você nem deu tempo de você sentir aquilo, entende? Você tá tão preocupado em entender por que você tá sentindo aquilo, que você não se deu tempo de apenas sentir aquilo. E como que você apenas sente uma coisa? Sério, às vezes a gente tá tão desconectado com nós mesmos e com as nossas emoções que a gente nem sabe como sentir. Pra mim, o que ajuda é você dar um nome pra esse sentimento. Então, por exemplo, você sentiu alguma coisa e fica assim, o que será que eu tô sentindo? Tipo, uma sensação, a sensação tá dentro do seu corpo. Isso é sentir a sensação. Nossa, eu acho que eu tô com raiva. Não, pera, eu não acho que é com raiva. Eu acho que é tipo, sei lá, uma tristeza misturada com raiva. Será que é frustração? E aí você vai começando a se entender e você vai dando um nome pra aquele sentimento também. E aí você vai conseguir sentir aquilo. Nossa, eu tô frustrada. Ok, sentiu. Depois você age de acordo com isso. Mas o primeiro passo é você sentir. E depois disso, quando você vai agir, o passo mais importante da questão emocional é quando essa emoção é relacionada
a você mesmo, e a gente já falou sobre a sua conversa interna, então você precisa conversar com você mesmo sobre o que é, por que é, e o que você quer fazer com isso, e depois, como você vai se comunicar. Essa parte da nossa cultura é uma coisa que a gente precisa trabalhar como um coletivo, que é a gente ter dificuldade de expressar coisas boas. A gente tem muita facilidade de criticar e a gente tem muita dificuldade de falar de coisas boas, porque se eu estiver falando, se eu, por exemplo, elogiar alguém, sem querer nada em troca, só elogiar alguém, se for um homem, você tá flertando, ok? Se for uma mulher, talvez você também esteja flertando, dependendo. Ou você é interesseira, ou você é falsa. Entende? A gente vive assim, às vezes você não pode nem elogiar uma pessoa porque vai ser entendido dessa forma. Só que isso é problema da outra pessoa. O que você tá fazendo por você é você expressando como você se sente. Se a pessoa vai achar que isso é genuíno ou não, isso é uma coisa que ela tem que resolver com ela, mas você tem que ser genuíno com você. E você precisa aprender a expressar suas emoções. Por exemplo, se você tá com seu namorado, ou seu ficante, ou enfim, seu marido, que seja, e você não consegue falar pra ele que o comportamento dele tá te fazendo sentir triste, como que ele vai saber? Não é obrigação da outra pessoa adivinhar o que você sente, mas é a sua responsabilidade aprender a como você vai comunicar isso de uma forma eficiente. E tem pessoas que é no outro extremo, elas não falam nada, elas não conseguem se abrir porque elas cresceram para ser caladas, elas cresceram para aceitar e não falar sobre como elas sentem. E isso que causa depressão, tá? Causa ansiedade, causa sentimentos de que você não é suficiente e que o que você tá sentindo é estranho. E não existe nenhuma emoção única. Não existe nada do que você sinta que já não foi sentido antes. Você não tá sozinho. Você não precisa se colocar numa categoria de que você tá sozinho por expressar suas emoções. Você precisa aprender como comunicar essas emoções. E sim, é difícil, é um trabalho progressivo. Você pode, você deve sentir todas as suas emoções. Tá tudo bem, mesmo que sejam emoções ruins, que a gente classificou como emoções ruins, tá tudo bem você sentir elas e tá tudo bem você conseguir conversar sobre elas. Se você ainda não chegou no ponto que você consegue conversar com outra pessoa sobre, você pode praticar a escrita, por exemplo, escrever tudo que você sente, ou fazer terapia, que eu recomendo sempre, para você fazer terapia para você conseguir desenvolver essa habilidade. Mas é uma coisa que leva tempo e leva esforço, não é fácil, não é do dia pra noite, porque não foi uma coisa que a gente aprendeu durante toda a nossa vida. Então você mudar isso agora é difícil, mas você pode fazer. Eu esqueci de me apresentar. Eu sou Vanessa e nesse canal a gente fala tudo sobre autoconhecimento, como crescer, como ser um ser humano melhor, como aprender a cuidar da sua vida, como ajudar outras pessoas por meio disso. Tem vídeo novo toda quarta e sábado. Se você quer se juntar a esse lado da internet, onde a gente tá focado no nosso crescimento, sim, espiritual, físico, emocional, todos os tipos de crescimento. Bem-vindas! Se inscreva e curta esse vídeo. A característica da energia feminina mais polêmica, ser submissa. Eu era o ser rebelde. Eu era o tipo de pessoa que eu falei que eu nunca na minha vida ia depender de homem pra nada, tá? O que isso quer dizer? Que eu vivia na minha energia masculina a maior parte da minha vida. Que era a energia de eu não preciso de você, eu sou independente. Você não precisa me ajudar com nada. E isso, como eu disse antes, é uma coisa boa. Não é ruim você ter sua independência, é incrível. Só que quando você tá num relacionamento, para uma pessoa ser a líder, a outra precisa ser a submissa. E aí fica a pergunta: você vai querer ser submissa ou você vai querer ser o líder? Se você quiser um relacionamento onde você é o líder, e eu já fui, não recomendo, tá? Não recomendo. Porque acaba que você fica com muitas tarefas para você fazer. Outra questão de ser submissa era que eu cresci num ambiente religioso, né? E na igreja eu sentia que, tipo assim, ser submissa era você não ter opinião. E eu sempre fui uma pessoa cheia de opinião. Então, nunca na minha vida que eu vou ser submissa a um homem. Eu não conseguia me ver desse jeito. Eu não conseguia me ver com um homem que me dita como eu devo viver a vida. Isso não faz parte não faz parte do meu ser. Até que eu entendi. Demorou muito tempo. Eu entendi que ser submissa é abrir mão do controle. É só isso. É difícil, tá? É difícil porque se você tem esse tipo de personalidade, provavelmente é porque você cresceu vendo a sua mãe, a sua tia, a sua avó,
a sua amiga, todas essas pessoas sendo guerreiras, sendo independente, ela consegue. E provavelmente vem de famílias desestruturadas onde que o pai não estava presente. Ou o pai estava presente e tinha essa energia feminina. Então é muito difícil você abrir mão desse controle porque você não quer passar por essa situação de novo. Você não quer passar por toda essa dor que esse tipo de família disfuncional causa. Você não quer esse tipo de coisa. Então você aprende a ser controladora para te proteger. Você é a líder da sua vida. Você é a líder da sua vida, o que quer dizer que nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum parente, nada, te fala como você tem que viver a sua vida. A questão da submissão é você, de novo, ser aberta a receber e você aceitar a liderança de outra pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa abre a porta do carro pra você, claro que você consegue se fazer sozinha, você vai abrir a porta do carro, você não precisa de ninguém fazendo isso pra você, mas você tá deixando a pessoa tomar a liderança e ser gentil com você, entende? Então, assim, se você não conseguir ser submissa, e eu não gosto do uso dessa palavra, porque essa palavra vem acarretada de muita coisa negativa, mas eu quero trocar essa palavra por abrir mão do controle. Ser submissa é você abrir mão do controle. É você permitir, porque você quer, porque você decidiu permitir que alguém cuide de você, que alguém seja gentil com você, que as coisas fluam de uma forma que não tem que ser exatamente como você pensou. As coisas podem acontecer de outra forma. E talvez a outra forma seja melhor do que você pensou. Você não precisa estar tão apegado, porque também o controle é esse apego a como tem que acontecer. Se a gente parar pra pensar, a gente tem pouquíssimo controle sobre a nossa vida. A única coisa que a gente tem controle é da nossa mente. E é isso que você tem que focar, em controlar a sua mente. Só isso. O resto vai fluir como tem que fluir. Se você não for submissa, também conhecido como abrir mão do controle, você impede de bênçãos entrar na sua vida. Porque as coisas que Deus imaginou pra você é muito maior do que você imaginou pra você. Então, se você não consegue ser submissa e falar assim, tá, eu vou deixar as coisas fluir como tem que ser, você tá impedindo coisas incríveis de acontecer na sua vida, você entende? Você vai estar se ajudando, você vai estar na sua energia feminina e você vai conseguir criar esse campo magnético, porque a energia feminina, ela é sobre ser. Então, ela não corre atrás. E o campo magnético, a lei da atração, campo magnético, ser magnético, ela funciona exatamente assim. Você não corre atrás, você é. Entende? Então, você conseguindo estar na sua energia feminina, você vai conseguir ter muito magnético. Uma coisa muito importante da energia feminina, que você não pode, de jeito nenhum, deixar de fazer. Nutrir. Nutrir é uma qualidade feminina, da energia feminina. E o que que nutrir significa? Pensa em comida. O que que, quando você vai fazer uma comida, você está nutrindo o seu corpo? O que significa? Você está dando para o seu corpo nutrientes, substâncias que o seu corpo precisa para ser saudável. Quando você pensa em nutrir, também vem a questão de mãe, né? Você nutre a criança pela amamentação. Como que você está se nutrindo? Se nutrindo, porque a energia é sua. Como você está se cuidando? O que você está consumindo de informação? Como que tá os seus pensamentos? Quais os pensamentos que você está escolhendo nutrir? Qual tipo de autocuidado você está tendo com você? Ou você está tão ocupada em fazer, em trabalhar, em correr, que você esquece de lavar o cabelo. Você não tem tempo de lavar o cabelo. Você não tem tempo de tirar a sobrancelha. Você não tem tempo de passar um protetor solar na cara. Quando você começa a cuidar de você, quando você começa a nutrir e quando você começa a acreditar que você é o herói da sua vida, que só você pode fazer por você, você começa a se nutrir, o seu copo vai estar cheio e só depois que seu copo estiver cheio que você vai conseguir fazer isso com outras pessoas. E aí a sua energia feminina também vai estar muito ativa. Algumas outras características sobre a energia feminina que a gente pode aprofundar em outro vídeo, porque ficou muito longo esse. É ser criativo, colaborativo, ser grato, ser grata, sim. Intuitiva, você sabe o que você precisa fazer. A mulher sabe das coisas. A gente descobre coisas por sonho. Você tem noção disso? Você tem noção desse superpoder? Escuta ele. Sabe quando você tá com uma pessoa que começa tipo assim, ah, eu não vou com a cara dessa pessoa? É sua intuição. É sua intuição falando. Escuta ela. Escuta a sua intuição. Tudo que eu mencionei aqui você pode começar a fazer hoje. Não precisa esperar segunda-feira, tá? Começa a fazer hoje. Dance, coloca uma música pra você dançar. Começa a prestar atenção na sua conversa interna. Seja grato. Se receber um elogio, aceite. Aprenda a arte da comunicação.
Você pode colocar vários vídeos no YouTube, e depois eu vou fazer um sobre isso também, como se comunicar, como falar sobre seus sentimentos. Sinta, sinta, sinta o sentimento. É um privilégio você ser uma mulher e você ter as suas emoções tão aguçadas, ter a sua intuição tão aguçada. Escute sua intuição, se escute, se cuide. É isso pro vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo eu vou falar sobre o outro aspecto de como aparentar, da aparência de ser feminina. E não, não é usar rosa, usar vestido, usar saia, ter cabelo longo, não é nada disso. E eu sei que foi isso que você foi ensinada, mas a gente se vê lá no próximo vídeo.